Olá, boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes de organizar essa sessão. A CBDL, dentro do Conexão CBDL, tem feito um trabalho de divulgação para uma comunidade bastante ampla nas cores dos meses. O mês passado nós fizemos o Julho Amarelo, agora nós estamos fazendo o Agosto Laranja, exatamente hoje, que é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Esse dia foi aprovado por lei desde 2006. É uma doença bastante importante porque ela traz muita limitação, muitas limitações para o paciente. Ela é uma falha que ataca o sistema nervoso central. Ela é uma doença rara. E uma das formas de combater a doença é a informação, porque uma coisa que a gente acompanha é que o paciente muitas vezes peregrina até chegar no diagnóstico correto, e só com o diagnóstico correto ele vai ter acesso ao tratamento adequado. Então, a gente tem aqui alguns dados. Ela é uma doença rara, que acomete 15 a cada 100 mil pacientes. Nós temos 35, 40 mil pessoas acometidas aqui no Brasil, e um percentual bastante grande dessas pessoas não trabalha. Ela é uma doença bastante limitante. O ano passado nós tivemos um número, apesar do Covid, um número grande, 7.300 benefícios foram concedidos por conta da esclerose múltipla, e 2.000 deles por invalidez. Então, ela é uma doença que afeta muito não só o paciente, como os familiares que estão no entorno desse paciente com esclerose múltipla. Nós vamos falar um pouquinho dos sintomas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque nós vamos ter, para nos dar essas informações do ponto de vista da doença, do paciente, do diagnóstico e do tratamento, doutora Aline Matos, bem-vinda. A doutora Aline é médica neurologista, ela é fellowship em neuroimunologia no HC, na Faculdade de Medicina da USP, neurologista do grupo de neuroimunologia do DASA, Hospital Santa Paula. Como neurologista, ela colabora no ambulatório de doenças desmielinizantes do HC e está fazendo um doutorado no IMT da USP. Vai trazer as informações sobre a doença. E nós temos também a Márcia Denardim, radialista. Ela estudou psicologia e jornalismo na UBRA, trabalhou em várias rádios, é uma comunicadora, tem experiência em TV, é tenente da Brigada Militar, atuou no policiamento de rua e na comunicação da Brigada Militar, é louca por música e por cinema, e participou do argumento e produção do clipe Um Dia de Sol, em parceria com o grupo Sambô, uma ação de conscientização sobre a esclerose múltipla. Ela é codiretora e coprodutora, e está no elenco de um longa-metragem, Esclerosada Não é Avó. E, acima de tudo, é mãe do Fernando, do Rafael e do Léo e da Júlia, e ela convive com esclerose múltipla desde 2004. Integra o time de relacionamento da AME, do CDD, desde 2020. Então, nós teremos aqui, de um lado, as informações do estado da arte, do conhecimento dessa doença, e, do outro lado, um testemunho de alguém que convive com essa doença. Nós vamos começar com a fala da doutora Aline. Já lhe passo a palavra e agradeço, e ao final nós vamos ter uma discussão aberta a todos os participantes e para enriquecer o nosso conhecimento desta doença. Doutora Aline, por favor. Olá, Joselina, muito obrigada pela apresentação. Estou aqui super feliz de ter uma pessoa com esclerose, né, Márcia, aqui com a gente. A gente estuda a doença, mas nada como a visão do paciente, né? E, no final de contas, tudo que a gente quer é que o nosso paciente fique bem e que se tenha cada vez mais conhecimento sobre a esclerose múltipla, né? A gente tem entre 70% e 80% de pessoas no Brasil que não sabem o que é esclerose múltipla. E aí, o Agosto Laranja contribui muito para que isso pare de acontecer, né? Queria te perguntar como que eu faço para compartilhar minha apresentação, se vocês apresentam, como que faz? O Carlos vai apresentar. A gente não tem um computador de backup que ele vai apresentando, você avisa a gente para trocar os slides, ok? Já está chegando.
Ainda não? Não estamos vindo. Já está carregando. Está carregando, mas nós não estamos vendo ainda. Agora sim, pronto. Pode passar, Joseli já me apresentou, então já pode passar o primeiro slide. Pode voltar só um pouquinho? Volta. Eu tenho conflitos de interesse só potenciais, mas que não vão trazer nenhum comprometimento para o que a gente vai discutir hoje, né? Eu participo como investigadora em alguns estudos clínicos de esclerose múltipla e, por causa dessas participações, acabo também recebendo alguns patrocínios para que a gente vá até os encontros científicos e escuta mais com os colegas sobre esclerose múltipla. Pode passar. Próximo. Bom, acho que a primeira coisa é a gente tentar desmistificar o que é esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central, e a primeira coisa que a gente tem dos pacientes é o que é autoimune, o que é sistema nervoso central, né? Aqui em azul a gente tem um esqueminha que seria um neurônio, a grosso modo, né? Então tem essa partezinha mais estrelada que a gente chama de corpo celular, e tem esse chicotinho lá no final que a gente chama de axônio. Então, quando o impulso nervoso ele é disparado, em geral ele é formado lá no corpo celular, ou ele chega através de outros neurônios no corpo celular, e ele tem que atravessar todo o caminho do axônio até as partes terminais para, em seguida, seguir para outro axônio, seguir para a placa motora ou alguma outra função que ele vai exercer. E durante a nossa evolução, né, a gente precisa levar informações cada vez a lugares mais distantes e uma velocidade cada vez maior. Para que isso fosse possível ao longo da evolução, uma outra célula acessória, que a gente chama de oligodendrócito, ela se associa ao axônio, que é essa parte do neurônio, e começa a envolver esse axônio, funcionando como se fosse mais ou menos uma fitinha isolante. Então, quando o impulso nervoso agora sai lá do corpo celular, ao invés de percorrer todo o axônio, ele vai saltando através dos pontos em que a gente não tem mielina. A gente chama isso de impulso saltatório. Isso está a grande velocidade ao impulso nervoso e a gente, a rigor, não tem uma percepção consciente do que está acontecendo. Para alguns pacientes, no entanto, o sistema de defesa, né, o sistema imunológico, ele se torna autorreativo e reconhece a mielina como, na verdade, um corpo estranho. E aí, dentro dessa perspectiva, ele começa a destruir a bainha de mielina e, eventualmente, destruir o axônio, levando às alterações que a gente tem. Do ponto de vista imunológico, né, o que a gente tem é uma ativação de linfócitos do tipo T, CD4, que se tornam autorreativos. Esse é o grande ponto, né? O que faz um linfócito de CD4 ficar autorreativo, perder o controle que ele tinha anteriormente? Isso a gente ainda não sabe na esclerose múltipla. Mas a gente sabe que essa ativação, boa parte das vezes, acontece perifericamente, no sangue, e algumas pistas algumas perguntas que a gente se faz, se essa ativação ela ocorre por uma infecção prévia, por algum tipo de trauma, ou qual que seria o gatilho para isso acontecer. O fato é que essa célula T autorreativa, ela estimula linfócitos do tipo B, pode voltar, ainda não passei ela. Não é para passar, não. Ela estimula linfócitos do tipo B e ela atravessa o que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é a divisão que a gente tem entre o que é compartimento do sistema nervoso central, que compreende encéfalo, medula cervical e medula torácica, e o que é periférico. Então, há esse cruzamento de uma célula de defesa para dentro do sistema nervoso central, e lá ela começa a provocar uma inflamação muito mais pronunciada, que finalmente vai corroborar com destruição de mielina, destruição de axônio e, eventualmente, a destruição do próprio oligodendrócito, que é a célula que vai lá recobrir o axônio. Pode passar. Uma coisa muito curiosa sobre a esclerose múltipla é que o que a gente consegue enxergar clinicamente é só uma ponta do iceberg. Porque esse processo inflamatório, que é muito mais complexo, ele acontece de modo subclínico. Então,
Nesse gráfico, a gente pode ver essas barrinhas verdes, abaixo do que a gente tem ali como clinical threshold. É tudo que está acontecendo dentro do encéfalo, dentro da medula, mas que a gente não está conseguindo ver. Essa pontinha que está marcada como vermelho é o que a gente chama de surto clínico. Então, você pode ver que muito antes de o paciente ter o primeiro surto clínico, já existe um processo inflamatório e uma degeneração subjacente. Então, o surto clínico, ele acontece e, eventualmente, o paciente tem uma recuperação completa. O próximo surto, ele é imprevisível, ele pode ser mais grave, pode ser menos grave, e ele pode não ter uma recuperação completa. Fato é que, após um período, o que a gente vai ter é que esse processo de degeneração, junto a esse processo de inflamação, eles passam a não acontecer como esses surtos de modo mais bem escrito. É como se houvesse uma progressão que a gente consegue perceber clinicamente, junto com a progressão degenerativa que a gente não consegue ver clinicamente. Por esses tipos de comportamentos clínicos, a gente classifica a esclerose múltipla em 3 tipos básicos, né? A remitente recorrente, que é a que a gente tem em maior quantidade, que são os surtos característicos. A forma secundariamente progressiva, que são esses pacientes que após um período a gente não consegue mais distinguir surto, mas só piora progressiva. E os pacientes que têm a forma primariamente progressiva, que é uma forma mais rara de esclerose múltipla, em que a gente tem um predomínio degenerativo já desde o início do quadro clínico. Pode passar. Bom, a prevalência da esclerose múltipla é muito variada, né? Alguns fatores a gente fica sem saber se são vieses de estudo ou se realmente a gente tem uma implicação clínica. A gente sabe que na América do Norte, que na Europa Ocidental, a gente tem um relato muito maior de prevalência de esclerose múltipla. E a gente tem um relato também grande lá na região da Oceania. Mas o que a gente se questiona é, o diagnóstico de esclerose múltipla é um diagnóstico muito específico, que requer tecnologia dentro das doenças neurológicas que a gente tem hoje em dia, talvez seja o que requer mais tecnologia para o diagnóstico. E esse cinturão de países é justamente onde se concentram os países com baixa ou média renda, né, incluindo aí o Brasil. Então, chegou-se a pensar por um certo período que o clima, né, o ambiente ecológico que o paciente está, também tem uma influência, junto com a genética do paciente, na apresentação da esclerose múltipla. Pode passar. Então, aquelas caixinhas vermelhas que a gente viu, que a gente chamou de surtos, o que são surtos? Né? Surtos são alterações neurológicas subagudas, que elas têm duração de mais de 24 horas, sem que o paciente tenha uma outra causa subjacente que justifique aquele surto clínico. Então, os sinais e sintomas que vão aparecendo no surto, a gente encaixa em síndromes, né? Algumas são mais comuns, outras menos comuns. Entre elas, a neurite óptica, que é a perda da acuidade visual, associada a uma dor à motilidade ocular, a síndrome de tronco, que cursam com bastante dipolopia, que é a visão dupla, as síndromes medulares e encefálicas, que vão cursar algumas vezes com monoparesias, vão cursar com diparesias, vão cursar com hemiparesias, que são os sintomas que chamam mais atenção, sintomas motores e sensitivos, e as síndromes cerebelares, que vão aí ter uma interferência na coordenação do paciente. Nem tudo que acontece na esclerose múltipla é classificado como surto, né? Então, uma das coisas que a gente tem se preocupado muito nos últimos anos são as implicações, por exemplo, neuropsiquiátricas da esclerose múltipla, que a gente ainda não sabe como medir adequadamente e que a gente ainda não sabe como tratar tão bem. Dentre elas, um espectro de traços de ansiedade, traços de depressão e mesmo perda cognitiva num declínio que a gente chama de subcortical. Os pacientes, eles também tendem a relatar um sintoma que a gente chama de fadiga, né, que é um cansaço fora do habitual. Se você pegar um paciente com esclerose e um sem esclerose, às vezes fazendo a mesma atividade física, um vai cansar muito mais, ter dificuldade de recuperação, comparado ao paciente que não tem esclerose múltipla. Dependendo da sequela que o paciente possa ficar, ele também pode referir dores crônicas, pode referir incontinência urinária, ter espasmos musculares que costumam ser dolorosos. Então, esses sintomas não são sintomas de surto, mas eles também estão presentes na esclerose múltipla. E como que a gente investiga?
Então, quando a gente tem um paciente com uma síndrome sugestiva, né, a gente vai utilizar a anamnese, que é o paciente nos contar o que aconteceu com ele, é super importante que ele fale isso, e na linguagem dele, né? Às vezes o paciente passou por vários médicos e aí, eu tive isso, eu tive aquilo. Eu acho que o mais importante é o paciente falar com as palavras dele, né? O médico que tem que ter a expertise para depois traduzir isso numa linguagem mais técnica, mas é importante que o paciente fale como ele se sentiu, o que aconteceu com ele. A partir daí, a gente também faz o exame físico, focado em algumas partes mais específicas do exame neurológico, faz algumas avaliações séricas, né, no sangue do paciente, a maior parte delas para excluir diagnósticos diferenciais. A gente utiliza o líquido, que é o líquidozinho que fica ali ao redor do sistema nervoso central, depois daquela barreira hematoencefálica que a gente já falou. E a gente usa bastante a ressonância magnética. Dentre as doenças neurológicas, a mais dependente desse biomarcador que a gente conhece é a esclerose múltipla. Pode passar. A esclerose múltipla, ela não tem um teste patognomônico para identificar a síndrome, né? Não tem um teste esclerose múltipla positivo e esclerose múltipla negativo. Assim como eu também não tenho esse teste para a maioria das síndromes autoimunes, sejam elas síndromes que vão acometer o sistema gastrointestinal, o osteomuscular. Então, a gente se fia bastante em características clínicas associadas com alguns exames complementares, né? Então, você pode ver que é uma doença que é descrita há muito tempo, né? Desde 1868, Charcot, que é um neurologista extremamente famoso, fez várias descrições de várias doenças que a gente conhece hoje em dia, já fez uma tríade de Charcot e Marburg no passado, que era uma tríade, de certa forma, muito inespecífica. Ele falava que os pacientes com esclerose múltipla, que na época ele chamava por outro nome, eles seriam pacientes que apresentariam um nistagmo, que é uma alteração na motilidade ocular, um tremor de intenção e uma fala escandida. Hoje a gente sabe que isso é bem difícil, que só com essa tríade você diagnostica esclerose múltipla, existem muitas outras síndromes que apresentam isso. E aí as evoluções dos critérios diagnósticos, elas vão também seguindo a nossa busca em aprimorar tanto clinical trials, né, formas de buscar novas terapias, como incorporar novas tecnologias ao diagnóstico de esclerose múltipla. Então, a gente vai ter vários critérios, esses aqui são os principais que a gente já utilizou, critérios de Schumacher na década de 60, critérios de Poser na década de 80, mas o critério que é um grande marco no diagnóstico da esclerose múltipla são os critérios que a gente chama de critérios de McDonald's, não tem nada a ver com sanduíche, é em homenagem a um neurologista que foi o responsável por reportar o que um painel de outros pesquisadores chegou em consenso no ano de 2001, e por causa disso o critério leva o nome dele. Então, em 2001, a gente tem o primeiro grande marco na modificação do tempo em que a gente leva para diagnosticar um paciente com esclerose múltipla. Apesar da ressonância magnética ser usada desde 1981 para esta patologia, ela só é incorporada em 2001 aos critérios diagnósticos. E aqui o grande cuidado que a gente tem que ter, nesse momento, a gente ganha a capacidade de diagnosticar 20% a 40% a mais de pacientes com esclerose múltipla do que a gente tinha anteriormente ao uso da ressonância magnética. E aí aconteceu um fenômeno estatístico. Esse fenômeno estatístico a gente chama de fenômeno de Will Rogers, que é um fenômeno que aconteceu também para pacientes que fazem tratamento de câncer e que incorporaram novas tecnologias, novos biomarcadores dos critérios diagnósticos. Então, a partir desse momento, tudo que se estudou em termos de epidemiologia, todos os clinical trials que foram feitos, eles perdem a capacidade de ser comparados com tudo que vem depois dos critérios de McDonald's de 2001. E algo que sempre chama muito a minha atenção quando eu estou frente a um paciente que estou diagnosticando naquele momento, é que todo mundo foi no Google, normal, quem não foi eu já até desconfio. E esse quadrinho que a gente vê lá no canto direito, esse quadrinho contornado com vermelho, que tem escrito EDSS, essa é uma escala funcional que a gente utiliza para a esclerose múltipla, e ela é uma escala que foi feita por um médico que chama Curtsey em 1975, ou seja, antes do nosso grande marco de diagnóstico. Então, os pacientes sempre chegam preocupados e perguntando:
quando que eu vou ficar cadeira de rodas, quando que eu vou ficar acamado. Isso não é mais uma realidade para a esclerose múltipla da mesma forma que ela era antes de 2001. Hoje, a gente consegue diagnosticar mais precoce, a gente consegue trocar a medicação mais precoce, a gente consegue ter uma atuação muito mais agressiva e eficaz para o paciente com os critérios que a gente utiliza atualmente, que já são os critérios de 2017. Pode passar. Bom, então, esses critérios de McDonald, que são o que a gente utiliza atualmente, eles são baseados na avaliação do surto clínico, que são aquelas condições lá que a gente pontuou há pouco, associada com a avaliação de ressonância. Essas lesões, hoje em dia, são lesões bastante específicas, né? A gente busca características. Existe um grupo de estudiosos só de ressonância magnética em esclerose múltipla, um grupo que chama Magnus, que eles avaliam com base em evidência e estudos clínicos, tanto de clinical trials como estudos observacionais bastante rigorosos, quais são os tipos de lesões características para a esclerose múltipla. Então, isso aqui é algo mais de quem está diagnosticando, mas pode passar. O grande bizu você tem que encontrar o que a gente chama de disseminação no tempo e você tem que encontrar o que a gente chama de disseminação no espaço. Então, o paciente com esclerose múltipla, se a gente estiver avaliando só do ponto de vista clínico, ele tem que ter tido 2 surtos separados por 30 dias, pelo menos. Esses surtos têm que ter acontecido em sítios diferentes, nervo óptico, lesões periventriculares, lesões medulares, entre outras. E se a gente pode também fazer combinações, tanto da parte clínica, quanto parte clínica e radiológica. Isso faz com que a gente diagnostique, às vezes, o paciente no primeiro surto, que é muito bom para o tratamento dele. E, eventualmente, a gente pode usar também, hoje em dia, as bandas oligoclonais como parte do critério diagnóstico. Pode passar. Pode passar. Demora aqui. Eu estou sem microfone. Desculpa, você está falando, pode falar. A internet está um pouquinho lenta aqui. Você já vai Tá ter bom. a sua apresentação já. Tá bom. Se você quiser... É que o próximo slide é um slide bem... Que a gente tem bastante... A gente vai falar sobre o tratamento, né, da esclerose múltipla. Quanto que ele vai carregando, né? Outra preocupação importante dos pacientes poxa, eu fui diagnosticado com uma doença que pouca gente conhece, é uma doença relativamente rara, hoje em dia ela já não preenche os critérios internacionais que a gente tem para doença rara. Então, meu Deus, existe tratamento? Como que é isso? Né? A esclerose múltipla, nos últimos 20 anos, ela é a doença que mais avançou dentro da neurologia, talvez se comparando somente com os tratamentos para câncer, nos últimos 20 anos, né? A gente tem a revisão de pelo menos 4 vezes do critério diagnóstico, isso é muito difícil de acontecer para uma doença, e a gente tem uma gama de medicações que vai de nenhuma medicação específica em 93, com a chegada no Brasil ali no final de 94 e 95, para hoje a gente tem mais de 15 opções terapêuticas para a esclerose múltipla. Então, antes de 2004, né, o que a gente utilizava eram medicações subcutâneas ou intramusculares, que a gente não chamava de imunossupressor, elas são imunomoduladoras. Então, elas desviam vias de inflamação, e com esse desvio, a gente entendia que poderia reduzir o que a gente chama de taxa anualizada de surto. Taxa anualizada de surto é a quantidade de surtos que um paciente... É a quantidade de surtos que um paciente tem por ano. Então, a gente compara isso antes da medicação com após a utilização da medicação. Essas terapias, apesar de muito importantes, né, que foram as primeiras coisas que a gente pôde utilizar, elas são consideradas terapias de baixa potência, né, porque a redução média dessa taxa de surtos, ela gira ali em torno de 30% a 35%, dependendo da medicação. E em 2004, a gente tem o primeiro grande marco no tratamento da esclerose múltipla, né? A gente considera que a forma que a gente vê um paciente, a primeira vez que a gente teve algo
muito efetivo para oferecer para os pacientes, que foi quando a gente teve acesso ao natalizumab, que foi o primeiro anticorpo monoclonal para a esclerose múltipla, feito em 2004. O natalizumab, ele é importante não só para a neurologia, né? Quem estuda estatística, quem estuda ética em pesquisa, entender a história do natalizumab é super importante. Então, o natalizumab está entre as únicas 5 medicações que a gente tem no mundo que foram retiradas do mercado pelo FDA e conseguiram retornar. E o que aconteceu de tão catastrófico com o natalizumab para forçar uma retirada de mercado na fase 4? Bom, primeiro, o natalizumab é uma medicação de altíssima eficácia, né? No estudo inicial, no estudo pivotal de natalizumab, a gente tem uma redução de surto acima de 70%, que é mais do que o dobro do que a gente tinha conseguido até aquele momento. Só que no momento que essa medicação é lançada, se observou o aumento da incidência de um efeito colateral que é considerado muito grave, que é a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Essa é uma inflamação provocada pela reativação de um vírus que se chama JC vírus, e que passou a ser vista quando a gente teve, lá na década de 80, o surgimento do HIV. Então, os pacientes com HIV faziam LEMP. Só que o natalizumab ele é um imunossupressor muito específico, né? E aí a gente começou a compreender que, como ele atua nos botões linfocitários que ficam na superfície da meninge, esse também é o mesmo mecanismo que a gente via nos pacientes que tinham LEMP por HIV. Então, quando essa medicação foi retirada do mercado, né, o fabricante foi obrigado a rever dentro do seu estudo clínico quais que eram os fatores de risco, se era possível mitigar os fatores de risco para o desenvolvimento dessa LEMP e o que ele tinha que fazer. Então, em uma atitude que até então a gente não conhece outra medicação dentro da neurologia que a gente encontre, o fabricante ele é obrigado a mensurar, sem custo adicional para o paciente, os títulos do JC vírus, tanto no soro e, quando necessário, no líquor, para os pacientes sem uso de natalizumab. E alguns fatores de risco foram postos em prática, né? Então, pacientes que usaram o imunossupressor anteriormente, o tempo de uso e a positividade ou negatividade do JC vírus limitam o uso do natalizumab. Mas ele é uma medicação presente até hoje, é uma medicação que a gente usa bastante. Por volta de 2010, mais ou menos, a gente vai ter o surgimento da primeira medicação oral, que é o fingolimod, né? Então, para quem tomava medicação injetável, que eventualmente não teve acesso ao natalizumab, isso foi uma medicação importante, né? Porque os efeitos colaterais das medicações injetáveis, dos imunomoduladores, é algo que muitas vezes fazia com que o paciente abandonasse o tratamento e a gente não conseguia barrar satisfatoriamente os surtos. Essas são medicações que a gente ainda usa, elas ainda têm o seu lugar, dependendo do curso clínico que o paciente tem. E aí, já depois de 2010, a gente vai ter o surgimento de 2 medicações que a gente chama indutoras, né? A gente vai já discutir o que são medicações indutoras, que é o alentuzumab e a cladribina. Em uma variação do rituximab, a gente tem o uso do ocrelizumab para as formas progressivas, né? Secundariamente progressivas e primariamente progressivas. E acho que talvez no próximo mês, ou já no começo desse mês, a gente já tenha um outro lançamento de uma medicação que chama ofatumumab, a gente ainda não sabe dentro do curso clínico onde que essa medicação vai se encaixar, mas é mais um anti-CD20. Então, você vê que a cada 2, 3 anos existe uma medicação nova, existe mais uma forma da gente tratar um paciente com esclerose múltipla. Se a gente comparar isso, por exemplo, um paciente que tem Alzheimer, a gente está na mesma medicação desde a década de 90, né? Um paciente que tem Parkinson, um paciente que tem AVC teve aí a adição da trombectomia mecânica, mas você praticamente tem 3 coisas para tratar o paciente. Então, pouca coisa se compara com o arsenal terapêutico que a gente tem para esclerose múltipla. E, considerando estudos de fase 3 ou fase 4, também já tem mais 2 moléculas, uma chama fenebrutinib e a outra evobrutinib. Pode passar. Bom, e o que é essa história de terapia de escalonamento e indução? Então, apesar da gente ter muitas medicações, a gente não pode escolher do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e para quem a gente quer. Então, especialmente antes do alentuzumab e da cladribina, a gente tinha 2 opções. Ou a gente escalonava o tratamento, que é começar com uma medicação de baixa potência e ir aumentando a potência da medicação se o paciente tivesse ou intolerância medicamentosa ou falha terapêutica, ou
começar com uma medicação que depletava extremamente o sistema imunológico do paciente e depois você mantinha uma terapia de consolidação com uma medicação menos potente. Essa ideia de indução, ela vem bastante do tratamento oncológico, em que você tem uma entrada com uma medicação de alta potência e o paciente fica muito imunossuprimido e tudo, e aí ele tem a entrada de outra medicação de consolidação. Mas hoje em dia a gente usa, às vezes, mais uma forma um pouquinho, um escalonamento adaptado, né? Porque para ser considerada uma medicação de indução, você realmente tem que dar um restart no sistema imunológico do paciente. Hoje só 2 drogas têm essa capacidade, que são a alentuzumab e a cladribina. Porém, quanto mais potente, mais efeitos colaterais graves a gente pode ter. A alentuzumab e cladribina, por exemplo, estão associados à cardiopatia, a síndrome de Goodpasture, que é uma síndrome renal, estão associados ao aumento de neoplasias após o uso da medicação, então você tem que ter bastante cuidado. E no escalonamento, que a gente tem, especialmente a partir agora do começo do ano, de fevereiro e abril aqui no Brasil, é a possibilidade da gente entrar para pacientes com doença altamente ativa, já como primeira linha com natalizumab, que é uma medicação aí que no estudo inicial reduziu em torno de 70% a 72% da taxa anualizada de surto, e em estudos de vida real isso sobe para acima de 90%. Pode passar. Essa terapia de escalonamento, né, ela baseia-se em linhas, dependendo do protocolo que você segue, se esse protocolo é da Agência Nacional de Saúde ou se a gente está seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, do PCDT, a gente vai ter linhas terapêuticas diferentes. Vou abrir aqui meu slide do meu computador, que eu sempre fico vendo e não esqueço o que tinha sido. Então, essas 3 linhas terapêuticas, né, elas vão ser escolhidas de acordo com a gravidade clínica do paciente. Então, a gente pode classificar a esclerose múltipla em leve, moderada e grave. Então, isso vai depender da quantidade de surtos que o paciente tem, da quantidade de lesões que a gente identifica na ressonância. Dentro da primeira linha, né, a gente vai ter medicações orais e subcutâneas intramusculares. Aqui o grande ganho da gente vem desde o ano passado, quando o dimetilfumarato, que já é considerado alta potência por reduzir essa taxa anualizada de surto em mais de 50%, ele já pode ser utilizado enquanto medicação oral, e aí isso trouxe uma questão para os pacientes, né? A partir do momento que a gente teve essa possibilidade, muitos pacientes ou migraram para essa terapia, ou pacientes que estavam sendo diagnosticados entraram direto no dimetilfumarato. Isso às vezes acarreta um problema de distribuição na Secretaria de Saúde. Então, esse mês mesmo, alguns pacientes da gente estão com dificuldade de ter o fornecimento do próximo mês de medicação sendo entregue para eles rigorosamente em dia. Isso é algo que acontece bastante com as medicações orais. E em um outro momento, isso aconteceu bastante com o fingolimod, em que a gente teve uma quebra de patente da medicação, e aí, por dificuldades também de distribuição, muitos pacientes às vezes ficavam aí com dificuldade de receber a medicação. Só acontece aqui isso. Na segunda, o ofatumumab, que é essa medicação nova que está chegando, a gente supõe que ele vai ficar em medicação de segunda linha, mas a gente ainda não sabe exatamente onde ele está. Em termos de potência, é mais ou menos aí que ele fica, junto com o ocrelizumab ou rituximab. Já na terceira e quarta linha, né, medicações que são muito potentes, mas que têm efeitos colaterais que a gente precisa ficar mais de olho, a gente vai ter a cladribina, a natalizumab, a alentuzumab e mitoxantrone, que é uma medicação que a gente usou muito no passado, mas que hoje em dia a gente não usa mais, né? Ela tem um alto percentual de pacientes que desenvolvem uma miocardiopatia relacionada à dose cumulativa da medicação. Então, hoje, frente a outras coisas que já são mais interessantes, a gente não usa tanto. Pode passar. O próximo slide dele chegou aqui para mim, mas eu acredito que ele vai fazer uma dualidade aí entre SUS, que segue o PCDT, e saúde suplementar,
que segue a ANS. Existe uma terceira forma de o paciente receber a medicação, que é ele arcar com os custos, tá? Mas isso só é acessível para uma parcela muito baixa da população, porque as medicações aí, elas giram em torno de R$ 4.000 mês, até valores ainda muito superiores, o que torna muito difícil que todo mundo possa aí, ter acesso à medicação que quiserem esclerose múltipla. No entanto, o nosso acesso via SUS, ele não é ruim, tá? Especialmente agora, a partir de fevereiro, ele teve um salto importante, que é algo que nós médicos queríamos há muito tempo, e imagino que os pacientes também, que era a possibilidade da gente utilizar natalizumab em primeira linha para pacientes altamente ativos. Então, a última atualização do PCDT aconteceu agora dia 5 de fevereiro, tá? PCDT significa Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, ele é elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC, que é um órgão colegiado que consulta pacientes, que consulta médicos e verifica, dentro de vários outros critérios, se a medicação deve ser incorporada, aquela tecnologia deve ser incorporada, não só medicações, mas também alguns exames complementares, se isso deve ser incorporado ao SUS. Então, como primeira linha no SUS, qualquer um de nós brasileiros pode ter acesso a beta-interferona, islatiramer, telifluamida, fumarato de metila, azatioprina, em alguns casos muito específicos, porque a azatioprina não é mais muito utilizada para esclerose múltipla atualmente, ou natalizumab, se esse paciente tem uma doença altamente ativa. Como segunda linha, ele tem acesso ao fingolimod, terceira linha ao latalizumab. Algumas medicações faltando aqui. Já na saúde suplementar, a partir de abril de 2021, várias medicações foram incorporadas. A gente só tinha a benzeno e natalizumab. Agora o paciente pode ter acesso a beta-interferona, islatiramer e natalizumab como primeira linha. Ele não tem o fingolimod, então todo mundo que está utilizando o fingolimod vai ter que ter acesso via SUS ou, eventualmente, pagar pela medicação. Como terceira linha, a gente tem natalizumab, ocrelizumab e alemtuzumab entram como quarta linha. Então, aqui a gente vê que a cladribine é uma medicação, por exemplo, que ainda não foi incorporada por nenhum dos dois protocolos. Pode passar. Bom, e qual que é o futuro que a gente vai ter? Deve ser um slide que chama Novos Biomarcadores. Acho que 14. E o que a gente tem de futuro para a esclerose múltipla, né? A gente falou bastante de ressonância magnética, a gente falou sobre bandas oligoclonais, a gente falou sobre vários medicamentos. Mas a esclerose múltipla continua, os estudos de esclerose múltipla, eles continuam progredindo muito, né? Em termos de financiamento de pesquisa e pessoas buscando novos horizontes em esclerose múltipla, a gente provavelmente hoje em dia só perde para câncer, HIV e Alzheimer. Esclerose múltipla é o grande modelo de doenças inflamatórias do sistema nervoso central e muito se pesquisa sobre ela. Um biomarcador que já está em uso, e eu acredito que aí nos próximos 5 a 10 anos a gente já deve estar utilizando ele de forma corrente na prática clínica, é o neurofilamento de cadeia leve. O que é esse neurofilamento de cadeia leve? O neurofilamento de cadeia leve é uma porção do citoesqueleto do axônio, e toda vida que ela aparece no líquido ou que ela aparece no soro, ela significa perda neuronal. Então, isso já está sendo utilizado, por exemplo, como marcador secundário para alguns estudos clínicos, como o do ofatumumab. Ele já traz como desfecho secundário a redução da quantidade de neurofilamento de cadeia leve que a gente vai perceber no soro do paciente. O grande impeditivo ainda é a técnica, né? Para a gente, ele está a níveis picomolares no soro, então a gente depende de técnicas que consigam ter esse alcance para poder medir isso de modo factível ambulatorialmente, mas provavelmente ela vai funcionar como marcador de atividade de esclerose múltipla e marcador de resposta terapêutica. Então, é algo que é bastante promissor e não está muito longe da gente utilizar isso na prática clínica. Pensando em outros marcadores, uma grande esperança vem dos estudos de ômica, né? Da genômica, da transcriptômica, da proteômica e, sobretudo, da metabolômica, né? A genômica, ela já tem sido utilizada, e a proteômica, para esclerose múltipla, procurando o que a gente chama de SNPs. SNPs são pequenas variações no DNA, no RNA dos pacientes, que geram algumas proteínas específicas que estão associadas a
uma maior propensão a desenvolver esclerose múltipla. E a metabolômica, ela já procura metabólitos específicos, provavelmente vai estar aí entrando na fabricação de biosensores, e é algo que deve ser muito bacana aí para os próximos anos em esclerose múltipla, né? Então, aí ansiosa para ver a nossa próxima discussão. Gostaria de agradecer também às equipes dos lugares que eu trabalho, que são sempre bastante empenhadas aí em oferecer o melhor tratamento possível para os pacientes de esclerose múltipla, né? Sempre digo que os pacientes, que está tudo bem com os pacientes quando ele ou esquecem a consulta, ou esquecem a próxima infusão, ou esquecerem de pegar a próxima receita. Quer dizer que ele já está ok com o diagnóstico dele, aquela doença está controlada, e é isso que a gente espera, né? Que os nossos pacientes tenham uma vida normal, né? Estejam o mais próximos possíveis de alguém que não tem esclerose múltipla. Nossa, Aline, muito obrigada. Tanta informação, uma doença rara que a gente tem tão pouco conhecimento, quer dizer, o estado da arte, tanto do ponto de vista de tratamento, como as novas perspectivas do diagnóstico. E uma coisa que eu fiquei muito contente que você falou é que o SUS trata bem o paciente da esclerose múltipla, porque a gente tem situações outras doenças que são mais difíceis. Agora a gente vai ter oportunidade para entender como é o outro lado, né? Porque é a convivência do ponto de vista do seu dia a dia, do ponto de vista do relacionamento familiar, e se o SUS trata mesmo bem os pacientes, como que se a gente evoluiu... Às vezes. Se a gente evoluiu do ponto Dá de umas vista coisas não são boas, mas tem medicação. De oferecer acesso. A CBDL trabalha muito junto com a Anvisa e com a Conitec, no ponto de vista de ajudar a formular as políticas públicas, e a gente sabe que a gente evoluiu muito em várias políticas públicas nos últimos anos, mas nós vivemos num país de cobertor curto, então isto é outra realidade também, né? Que nem tudo é acessível para todo mundo como a gente gostaria. Então, agora eu vou pedir para a Márcia agora, para ela trazer o lado, se a gente, dessa coisa convivência, porque desde 2004 que ela convive com a esclerose múltipla. Então, como foi essa jornada? Porque nós sabemos que o diagnóstico nem sempre é um diagnóstico imediato, tem uma perambulação aí entre os diversos médicos até chegar. Márcia, agora com você. Tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui representando a AME, e substituir o querido amigo e irmão Gustavo não é fácil, mas a gente vem junto, né, nessa jornada, e então acho que a gente consegue conversar um pouquinho sobre essas situações que tu colocou para a gente. Doutora Aline, adorei a sua aula, maravilhosa. Cada vez que a gente assiste uma aula, a gente aprende um pouquinho mais. Parece que a gente já sabe de tantos anos que a gente convive, né, mas sempre tem alguma coisa que a gente ainda não ouviu falar. Eu gostei bastante da sua aula. E meu diagnóstico foi em 2004, foi muito difícil também, a gente demorou alguns anos para conseguir descobrir o que era, apesar de eu ter passado por alguns neurologistas e ter feito, inclusive, ressonância, né, e estar escrito ali no exame, no resultado do exame, essas duas palavras. Eu saí do consultório desses dois médicos dizendo que eu não tinha nada, que eu precisava continuar investigando, buscando outras possibilidades, né? E depois, numa terceira consulta, eu consegui descobrir que realmente o que eu tinha era esclerose múltipla, muito por conta da fadiga e da perda de força, que eram sintomas que não são visíveis, né? Não se tem um marcador, não se faz um exame para saber disso, e também por isso essa dificuldade. Acredito que seja também por conta de ser muitas doenças e poucas aulas, né, durante a medicina de cada doença. Parece que a esclerose múltipla tem apenas uma, né, e tem doenças que nem tem aula ainda no curso. Então, esse vácuo aí que fica de informação, acho que as associações estão tentando trazer, né, mostrar os sintomas de alerta, em qual faixa etária, desmistificando um pouco essa história de que esclerose múltipla é uma doença do vovô e da vovó, né, que não é isso, e trazendo toda essa experiência quando a gente vai até um posto de saúde já diagnosticado,
e pega um médico que não conhece, ele conhece o nosso prontuário, conhece a nossa história, e daqui a pouco aparece uma outra pessoa lá com os mesmos sintomas e serve aí de atenção para esse médico que não tem o conhecimento, né, para poder encaminhar e pensar, pelo menos, olha, quem sabe, né, é jovem, tem esse tipo de sintoma parecido com aquela outra menina, então a gente busca levar um pouco desse conhecimento, né. Em relação ao tratamento da esclerose múltipla, a gente fica muito feliz porque nós realmente somos privilegiados, né? Nós temos uma gama aí de medicamentos à disposição. Nós temos o problema que é recorrente de receber essa medicação em dia, todo mês, e toda essa atenção que a gente tem, e eu tenho vivido essa atenção nos últimos 2 anos por conta da medicação que eu utilizo, é um medicamento oral, e não saber, né, se vai ter essa medicação ou não, esse transtorno, esse estresse que a gente sente nesses últimos dias do mês, até chegar ali, mais ou menos a última semana do mês, até chegar a data da gente buscar a medicação, isso nos prejudica muito também. A gente se prejudica nessa situação de ficar ansiosa, de saber se a medicação não vai estar, porque a gente vem acompanhando dias antes, ela não estava presente, né? E quando a gente chega lá, muitas vezes está marcando que tem, não tem. Então, são alguns detalhezinhos que precisam ser resolvidos nessa questão, né, de manter a medicação em dia, o tratamento em dia, porque são pessoas, né, que estão tentando voltar ao mercado de trabalho, tentando voltar a ser produtivas, e com a falha na medicação e um possível surto ou alguma sequela de algum surto que a gente não consiga voltar para o nosso trabalho, ao invés da gente estar ajudando, né, o nosso país, contribuindo, a gente está ficando em casa, recebendo um aporte de dinheiro do INSS, a gente está gastando com internação e outras questões dessa área que poderiam não estar acontecendo e não sendo mais um gasto se a gente tivesse com a medicação em dia, o tratamento em dia, e a gente podendo trabalhar, né, e contribuir de uma outra forma, porque pega uma camada muito grande de jovens, né, de pessoas que estão no auge do seu trabalho, começando suas carreiras, a questão da sua família, e vindo para o lado da família, que tu também perguntou para a gente, é de fundamental importância para o paciente que a família entenda que nem sempre a gente vai estar em condições de ser uma Beth, né, da vida, que tem esclerose múltipla e que hoje ganhou uma medalha de ouro no lançamento de disco, e que não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, né? Eu, me colocando no lugar da Beth, eu jamais teria, porque só por falar aqui eu já estou cansando, daqui a pouco vocês vão perceber que eu vou ter que dar um pouco mais de pausa, né? Que a fadiga é o que me atrapalha muito. Mas a gente fica muito contente, porque é uma doença muito característica de cada pessoa, né? É muito individual o que a gente sente. Eu posso ter o mesmo tipo de esclerose múltipla que uma outra pessoa, e todo o meu tratamento, todos os meus sintomas, no meu dia a dia, eles acabam sendo diferentes dessa outra pessoa que tem a mesma esclerose que eu, o mesmo tipo, né? Mas essa rede de apoio da família, dos filhos, dos amigos, dos colegas de trabalho, isso é de fundamental importância para que entendam que em algum momento a gente não vai ter condições de acompanhá-los da mesma forma, mas que a gente tem condições de estar ali de uma outra forma, né? Se a gente não consegue correr, a gente vai caminhar, mas que a gente quer estar ali. E pensando nisso, né, essa foi uma do tema desse ano, que é o respeito e a dignidade do Agosto Laranja, que a AME trouxe desde 2013 para dar um pouco mais de visibilidade, de esclarecimento, né, dessa doença. E é isso que a gente quer ser respeitado, a gente quer ter uma vida digna, a gente quer poder, quem usa cadeira de rodas ou bengala, poder transitar livremente pelas calçadas, acessar os locais, né, com segurança,
E isso a gente precisa lutar para que aconteça, para que as políticas públicas elas sejam voltadas, elas olhem para isso, né? E é uma situação de fundamental importância que a gente seja visto, porque muitas vezes as pessoas olham para a gente como uma coitada, que, olha, judiaria, tão novinha, tem esclerose múltipla, é uma doença de jovem, né? Ah, coitada, judiaria, olha lá, ela tem... Mas eu estou tão bonita para ter esclerose, mas tu é tão assim, nem parece, sabe? E não tem uma cara, a esclerose múltipla não tem uma cara, ela tem mais de 1000 facetas, né? Então a gente acha que isso é muito importante, as pessoas nos olharem e nos enxergarem, né? Como pessoas que têm alguma dificuldade, como qualquer outra, e que precisa se adaptar para conseguir trabalhar, para conseguir conviver em sociedade com harmonia. Só para finalizar, se me permite, a gente está com o desafio do Pedague por uma Causa, que ele acontece desde 2015. Nós estamos, através de... Porque há 2 anos nós estamos com esse evento online, né? Nós não podemos fazer por conta da pandemia, mas a gente está convidando as pessoas a participar com uma roupa ou um adereço qualquer de cor laranja, convidar mais 2 ou 3 amigos para que faça isso também, qualquer movimento, qualquer atividade física, e a cada compartilhamento, a cada 500 compartilhamentos, a gente vai fazer a doação de 50 kits de alimentos e de higiene. Porque nos nossos eventos presenciais, a gente também arrecadava ali 1 quilo de alimento e de higiene para doar para pessoas necessitadas e instituições, né? Tivemos o lançamento do Direitos Múltiplos, que é um livro que foi organizado pela AME e por 2 advogados, que também são pessoas com esclerose múltipla, a Cíntia Macedo e o Marco Aurélio Torrenteg. E ele, a partir de hoje, vai estar disponível nas plataformas de e-commerce. E daqui a pouquinho, 18, daqui 1 hora mais ou menos, a gente tem o nosso evento maior, que é a iluminação do Cristo Redentor todo iluminado de laranja, e é um sonho muito antigo da AME e do Gustavo, né, que hoje está sendo realizado. A gente vai ter essa cobertura ao vivo nas nossas redes, por isso ele não pôde estar aqui, ele está lá, e a gente fica muito feliz em ter toda essa visibilidade, né, para essa doença que é de jovem, que a gente precisa ter um diagnóstico precoce, e com o tratamento a gente consegue que essa pessoa tenha uma vida digna e de respeito, né, com ela e com os outros também. Nossa, quanta coisa importante que eu aprendi. A medalha olímpica eu não sabia, passei o dia que o Cristo vai ser iluminado, eu devia ter vindo com uma blusa cor de laranja, porque eu acho que a gente podia fazer aí jus ao dia, no próximo vamos nos organizar. Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente está num mundo pandêmico, e a pandemia, na verdade, a minha pergunta ela vem um pouco antes. Eu sou imunologista de formação, e não tem uma causa, a esclerose múltipla, a gente não sabe qual é a origem. Tem uma teoria da higienista que, na verdade, o contato com muitos vírus e parasitas e outros animais, que isso seria um modulador da resposta imune, né? Não sei se isso o quanto isso é uma teoria aceita ou não. Mas a minha pergunta é, nesse mundo pandêmico que a gente vive hoje, qual é o impacto do Covid na esclerose múltipla? A gente teve um aumento de casos como consequência da infecção pelo Covid, uma diminuição do diagnóstico, porque as pessoas não foram procurar e sobreviveram da maneira que foi possível neste período de pandemia, sem acesso, como muitos diagnósticos, câncer, por exemplo, é um diagnóstico que ficou muito impactado por conta da Covid, ou o paciente teve alguma restrição porque não teve acesso ao serviço, à fisioterapia, quer dizer, de alguma forma a Covid impactou o paciente com esclerose múltipla? Joseli, várias perguntas. Sobre essa parte da teoria de que a gente teria um gatilho viral para a esclerose múltipla, eu super gosto dessa teoria, né? Eu também estudo virologia. Na verdade, a parte do meu doutorado são essas questões que envolvem quais são as diferenças fundamentais entre a inflamação autoimune e a inflamação provocada por vírus. E a gente tem
bastante a sugestão, por exemplo, da infecção prévia pelo EBV, que vai imortalizar linfócitos, etc. Mas algo que é bastante interessante, que foi descrito há bem pouco tempo, é a atuação do que a gente chama de retrovírus endógenos humanos, né? Então, parte do nosso DNA, depois que a gente completou o genoma humano, né, a gente viu que 8 a 10% do nosso código genético ele é incorporado por vírus que se incorporaram ao nosso material genético no passado. E aí tem a gente chama esse grupo de vírus de retrovírus endógenos. Então, tem retrovírus endógenos A, B, C, D. E tem um que chama W, que ele é bastante ativado nos pacientes com esclerose múltipla. E ele gera uma partícula, um vírion, né? E esse vírion, ele aparece em pacientes que estão em surto, né? Agora, sim, os estudos são muito iniciais, costas muito pequenas, então a gente não sabe o impacto disso. Acho que provavelmente a ativação desses retrovírus endógenos tenha um papel na modulação, né, tanto na autoimunidade quanto na inflamação e resposta inflamatória de modo geral, e que a gente vai ouvir falar mais dele no futuro. Quanto ao impacto da COVID nos pacientes com esclerose múltipla, eu acho que os pacientes de esclerose múltipla, assim como todos os pacientes, eles viveram fases de acordo com a fase da pandemia que a gente estava. Né? Logo no começo da pandemia, como no senso comum, a gente tem que o paciente imunossuprimido vai ser um paciente mais suscetível àquele vírus. Então, houveram vários debates, né, entre nós que tratamos de esclerose múltipla, se valia a pena a gente deixar os nossos pacientes na terapia imunossupressora que eles já estavam, se a gente postergaria outras doses, como que a gente faria? Esses pacientes, eles tinham que ser afastados do trabalho, então, no começo da pandemia, essa foi a nossa primeira atitude, né? Decidimos por manutenção das terapias, e os pacientes que puderam ir para home office, quem trata esclerose múltipla, direcionou esses pacientes para home office. E aí o grande impacto foi nos pacientes que só têm acesso ao SUS, né? No Hospital das Clínicas, por exemplo, em uma terça-feira de manhã, nós desmarcamos, assim, fizemos uma força-tarefa, todos os assistentes, para desmarcar aproximadamente 1.200 consultas nos próximos 3 meses que estavam agendados, isso sem ter um canal online que a gente pudesse falar com todos os pacientes. Obviamente, a gente não tem 1.200 pacientes no nosso WhatsApp com o nosso telefone para a gente dar assistência a todo mundo. Então, o que a gente fez foi a gente elaborou um e-mail, não institucional mesmo, e a gente disponibilizou para os pacientes, a gente encaminhou para as associações para que pudesse ter contato com a gente naquele momento. Talvez até a Márcia tenha sabido dessa iniciativa. Acho que a doutora Samira é consultora da AME, né? E imagino que ela deva ter passado isso para a AME também, que foi o que a gente pôde fazer naquele momento. Então, a gente não sabia como mandar as medicações para os pacientes, porque até então as medicações de alto custo eram liberadas a cada 3 meses, né? Depois da pandemia é que a gente teve essa extensão para 6 meses. E aí a gente ficava, será que o paciente conseguiu pegar? Será que o paciente não conseguiu pegar? As prescrições, a gente teve um shutdown total de prescrição, porque ninguém tinha certificado digital, né? A telemedicina era algo que os médicos estavam brigando muito para saber da existência delas, qual que seria a regulamentação da telemedicina, e de uma hora para outra a gente teve que fazer certificado digital, e por onde é que manda, e às vezes o paciente chegava na farmácia e não tinha QR Code, não vai liberar, se for foto, não vai liberar. Então, assim, eu digo que, assim, se alguém ficou de home office da pandemia, não foi médico que trata esclerose múltipla, porque tudo a gente teve que adaptar para os pacientes mesmo, e são pacientes de alto risco, né? A gente não sabia o que ia acontecer com os nossos pacientes. Em um segundo momento, né, a gente teve a onda de Covid que aconteceu na Europa, ela aconteceu antes do que aconteceu no Brasil, então a gente ficava assim, meu Deus, 3 meses depois chega aqui, 3 meses depois chega aqui, porque era o que estava acontecendo. Né? Então a gente teve estudos super importantes, principalmente da Itália, né, que foi um dos epicentros europeus. A Itália tem um grupo forte no tratamento da esclerose múltipla, professores super conhecidos, como Comini e tudo, que eles conseguiram fazer um levantamento preliminar e, graças a Deus, eles viram que os pacientes com esclerose múltipla que usavam imunossupressores não estavam tendo uma mortalidade acima da média, e isso permitiu que a gente tivesse um pouco mais de segurança para manter a medicação dos pacientes. E aí, outro momento, volta o paciente, não volta o paciente, vai trabalhar o paciente fica em casa. Então, todas essas fases, elas foram acontecendo. Depois a gente vai vacinar o nosso paciente, não vai vacinar o nosso paciente? Qual é o dia da vacina do nosso paciente? Vai liberar o paciente que recebe vacinação em infusão ou não recebe infusão? Assim, de pontos positivos, né, eu acho que isso
pelo menos dentro da Academia Brasileira de Neurologia, se promoveu uma aproximação muito importante de profissionais, né? A gente teve agora uma publicação recente de dados de COVID da gente, né? Tanto para esclerose múltipla quanto para neuromielite ótica, que no passado foi considerada uma forma de esclerose múltipla. Isso nunca tinha acontecido, né? Sempre havia aquelas questões, assim, aqueles conflitinhos assim, entre um grupo e outro, e esses grupos, né, finalmente deixaram isso de lado e realmente concorreram para gerar mais informação para os pacientes. As condutas começaram a ficar mais ou menos uniformes naquilo que a gente tinha dúvida. Eu acho que a gente conseguiu, com as ferramentas que tinha, ajudar os pacientes, né? Depois que a gente entrou no segundo ano de pandemia, a questão de e-mails não institucionais ficou mais difícil, a gente começou a ter regras de compliance, e aí tudo começou a se organizar de uma outra forma. Se a gente pensa na esfera privada, né, assim, lá no Santa Paula a gente tem um serviço de neuroimunologia, né, que é difícil da gente ter isso em algum hospital. A gente tem isso por causa da doutora Renata, assim, que já trabalha há muitos anos nesse tipo de assistência, e a gente é um pronto-socorro aberto para pacientes neurológicos. Então, a quantidade de pacientes subiu do dia para a noite. E aí, é óbvio que a gente sabe que eles estavam surtando. E aí, os pacientes que tinham intercorrência, vamos fazer pulso oral em casa, não vem para o hospital, onde que vai? E assim, a gente foi se adaptando como a gente pôde, né? Graças a Deus, a gente não teve um aumento de mortalidade mais importante para os pacientes com esclerose múltipla. E aí vamos aguardar o que vem depois, né? Acho que os pacientes sentiram bastante a questão da prescrição. Acho que as liberações de alto custo foram extremamente problemáticas durante a pandemia. Não sei como que ficou aí do ponto de vista da Márcia, mas para a gente, assim, foi... Márcia? Nós tivemos, sim, essa dificuldade, né? Primeiro, eu vou falar lá do Sul, estou em Florianópolis, mudei para cá em dezembro, no meio da pandemia, e até então estava pegando a medicação lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E sim, a gente teve muita dificuldade, porque não foi... A gente precisava ir à farmácia todo mês, e lá é diferente, a gente não pega no hospital, a gente pega na farmácia do município, né? E quem não tinha documentos ou autorização para que uma terceira pessoa pudesse pegar, que era o meu caso, eu precisei ir lá para receber, quando passa um tempo, né, 6 meses, se não me engano, a gente precisa apresentar uma nova receita e documentos, enfim, para atualizar o tratamento. E isso também foi difícil, porque precisava encontrar um médico, precisava o médico poder fazer essa receita ser válida, né, para que a gente pudesse entregar lá. Foi bem complicado. Complicado também por falta de medicamento. Nós tivemos, olha, eu até perdi as contas nesse tempo de pandemia, quantas vezes não tinha medicação, né? E medicações que não faltavam nunca, que eram muito difíceis de faltar, esses injetáveis mais antigos, e houve falha também, e até o momento a gente está tendo falha, e isso é muito prejudicial para a gente. É quase que um gatilho, né? Esse nervoso que a gente passa de saber que se não vai ter ou vai ter a medicação, e as pessoas tentando ver se alguém tinha trocado de medicamento e tinha algum para doar nas redes sociais, e isso acontece bastante até hoje, né? O paciente que troca de medicamento acaba doando, e sempre tem alguém que está precisando, e isso foi, eu acho que, para a gente em pandemia, a pior coisa. Não era nem a própria pandemia, porque a gente, quem pôde, né, e as pessoas que eu acompanhei estavam em casa, conseguiram o seu home office, e a dificuldade mesmo da gente era o acesso, né, o acesso à medicação, e a preocupação também de se acontecer alguma coisa comigo, se eu tiver um pré-insulto ou um sintoma muito forte que eu preciso ver o médico, onde que eu vou? Será que eu vou no pronto-socorro? Quem tem médico de convênio e é tratado com médico de convênio fica um pouco menos difícil, né? Não fica mais fácil, fica um pouco menos difícil. E quem é atendido diretamente nos centros de tratamento através do SUS teve uma dificuldade maior, e eu acabei entrando nessa transição também, porque eu venho do Sul, eu venho do Rio Grande do Sul, de uma consulta, de um tratamento, de um convênio, né, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, e aqui
em Florianópolis não tem, aqui em Santa Catarina não tem esse convênio. Então, aqui, o meu tratamento começou pelo SUS. E fico muito feliz por ter conseguido, assim, em muito pouco tempo. Achei que ia demorar, sei lá, mais de ano, por conta do que a gente está vivendo, né? Mas foram alguns meses, acho que um mês por aí, foi para eu conseguir ser atendida e cadastrada aqui em Santa Catarina. E não demorou 4 meses para eu ser atendida num centro de referência aqui do hospital da Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal aqui de Santa Catarina. São médicos muito bons, que conhecem, entendem. Minha consulta demorou a primeira mais de 2 horas, nós ficamos conversando e fazendo toda aquela anamnese, né, doutora? Então, precisava me conhecer, saber a história da minha esclerose, né? E acho que isso... Só te interrompendo um pouquinho, assim, a anamnese da esclerose múltipla é uma das mais demoradas e mais complexas de toda a neurologia. Então, você vai do livro de cima a baixo. Por isso que demorou todo esse tempo, né? E eu sou muito grata, muito, muito grata ao SUS por isso e por esse retorno, porque lá no Rio Grande do Sul, apesar de a gente ter uma universidade incrível, que é a UFSM, a gente não tem um ambulatório de esclerose múltipla lá. Então, essa relação que eu estou tendo aqui, eu não tinha lá, e essa era uma das